Está tudo consumado. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Essa penúltima palavra de Cristo na cruz vem selar todas as profecias a seu respeito. Nesses momentos finais, Cristo nos diz com essa palavra que toda a vontade do Pai para nos salvar foi cumprida nele e por ele. Amados irmãos e irmãs, se nós olharmos das primeiras palavras da Sagrada Escritura até as últimas palavras presentes no livro do Apocalipse, a pretensão de Deus, a obra de Deus é salvar a humanidade por inteira. Poderíamos dizer, neste momento, aquelas palavras que Jesus disse aos seus discípulos e aqueles que os escutavam, segundo o Evangelho de São João: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade, e aquele que conhece a verdade escuta a minha voz. Alguém muito claramente poderia se perguntar, como perguntou aquele homem no momento do suplício de Jesus, que tinha o poder humano: o que é a verdade? Alguém poderia colocar esta pergunta simplesmente como uma realidade existencial ou uma palavra filosófica. Isso não interessa para Jesus. A verdade para Jesus é que em si ele cumpre a plena verdade do Pai. A obra salvadora do Filho dá-se de forma plena quando ele próprio diz: está tudo consumado. Há muitos anos atrás, um autor ateu perguntava: que Deus de misericórdia é esse que rejubila com a morte do próprio Filho? Como amá-lo? Como adorá-lo? Como servi-lo? Ele se alegra com a morte de alguém que ele ama. Muito mais a nós, que não temos contato nenhum com ele. Esse homem fazia um questionamento que talvez a maioria das pessoas fazem por não compreenderem o que é que Jesus quer dizer com está tudo consumado. Muitas pessoas acreditam que Deus se alegra com a morte de Jesus e que faz até festa no céu. Não é a morte da cruz de Jesus, não é a morte de Jesus que alegra o Pai. O que alegra o Pai é a consequência da morte de Jesus. Cada um de nós, salvos e redimidos pelo sangue precioso. O que deixa o Pai contente, rejubilante, é o nosso retorno, como contemplamos no terceiro domingo da Quaresma. Correu ao encontro, o abraçou e cobriu de beijos. A cruz redentora de Jesus consuma todas as realidades que o Pai desejava desde o início da criação. Nós acompanhamos, quase que como um chavão no Antigo Testamento, de uma forma especial no livro do Gênesis. Deus viu que tudo era bom, quando cria todas as coisas. Mas quando ele vai criar o homem, ele não diz que tudo seja bom. Ele diz: façamos o homem
a nossa imagem e semelhança. Será que o homem não é bom? Será que a realidade que o homem vive não é boa? Será que aquele ateu tinha razão? Que Deus só queria se rejubilar com o sacrifício do filho? Certamente não. Nos fazer imagem e semelhança é consumar no filho a forma humana de Deus. O beato João Paulo II nos diz, e isso depois se tornou até canção, cantado por muitos de nós nas nossas comunidades eclesiais: Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Jesus consuma tudo, toda a história da salvação. Jesus reúne na sua pessoa todas as realidades salvíficas. Não é à toa que o autor sagrado do Apocalipse nos diz: aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A ele toda honra, toda glória, toda força e poder. E os anjos e os anciãos dizem amém. É dizer, é verdade. É dizer, eu confirmo. A palavra de Jesus, está tudo consumado, é uma palavra de confirmação. É uma palavra de adesão. É uma palavra de eu aceito tudo o que irá acontecer, mesmo na realidade do suplício do seu corpo, mesmo sentindo as dores humanas. São Tomás de Aquino nos dizia: nesse momento, Jesus, antes de expirar, pôs diante dos olhos todos os sacrifícios da antiga aliança, da antiga lei. Todos eles figuras do sacrifício da cruz, todas as súplicas dos antigos padres, todas as profecias realizadas na sua vida e sua morte, todos os opróbrios preditos que ele deveria suportar. E vendo que tudo se havia realizado, disse: tudo está consumado. Jesus tem diante dos seus olhos tudo aquilo que ele viu o Pai criar. Ele vê as mais diversas expressões da humanidade. Como já dissemos nas palavras anteriores, ele vê ao seu lado alguém que se arrepende, mas ele vê do outro lado outros que não se arrependem. Ele vê à sua frente, abaixo, de pé, alguém que foi incomensurável na fé, mas ele também vê uma sociedade que queria ver um espetáculo, que era a sua morte. Jesus vê diante dele todas as profecias. Nesta última semana, acompanhamos na liturgia da semana os cânticos dos servos sofredores. Esses cânticos expressam, como aquela profecia de Isaías, todo o suplício que Jesus iria passar. E Jesus assume todas aquelas profecias, dizendo em uma só palavra: está tudo consumado. Com esta palavra, amados irmãos, Jesus ensina a perseverar em nossa fé até o fim. Jesus nos ensina que é preciso confiar nele. Não devemos jamais olhar para trás. Lembremos a experiência narrada no livro do Gênesis, no capítulo 19, no versículo 26. Sodoma e Gomorra, saiam e não olhem para trás. Amados irmãos, consumar a vida de Jesus na nossa vida é nunca olhar para trás. Não façamos como o povo que ficou aquele tempo no deserto, tempo necessário, porque quis olhar para trás. Ah, que saudade nós temos das cebolas
dos pepinos e das panelas de carne do Egito. Quando o Senhor nos dá o pão descido do céu. E Jesus depois radicaliza: não foi Moisés, foi o Pai que vos deu o pão descido do céu, e é a minha própria carne entregue por cada um de vós. Amados irmãos e irmãs, no peregrinar da nossa vida neste mundo, nós temos a tentação de olhar as coisas que passou. Quantos de nós dizemos: ah, bom mesmo era o tempo que Padre fulano era pároco na minha paróquia. Bom mesmo era o tempo que fulano era coordenador. Ah, bom mesmo era aquele tempo. E quase como um lamento, nós nos afastamos da perspectiva daquilo que Deus apresenta aqui e agora. Vamos prestar atenção bem nesta palavra, amados irmãos. Jesus diz que está consumado. Ele não diz que será e nem que foi. A consumação é aqui e agora. Consumamos a redenção da nossa vida quando nunca olhamos para trás. Olhar para trás é atitude de pessoas que não se arrependeram dos erros que fizeram. Olhar para trás é sentir saudade daquilo não muito virtuoso que acabamos de executar na nossa vida. Porque convenhamos, amados irmãos, nós não olhamos para trás com a perspectiva daqueles que celebram as coisas que foi caminho de salvação na nossa vida. Mas às vezes olhamos para trás com aquilo que satisfez a nossa vontade. Com essa palavra, está tudo consumado, Jesus nos ensina: não podemos continuar olhando para trás. Santo Afonso, citando Santo Agostinho, explicava com maestria este sentido profundo da palavra de Jesus. Santo Agostinho escreve: o que te ensinou pendente da cruz, não querendo dela descer, senão que fosses forte em teu Deus. Jesus quis consumar o seu sacrifício com a morte, mas para nos persuadir de que Deus não recompensa com a glória, senão aqueles que perseveram no bem até o fim, como nos diz São Mateus: quem perseverar até o fim, será salvo. Dizer que está tudo consumado é mostrar, amados irmãos, que o nosso caminho, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, é um caminho que deve nos incentivar a ir à frente. Eu costumo brincar saudavelmente, nas homilias que eu faço por aí. As pessoas comumente chegam com a gente e dizem assim: Frei, meu marido é minha cruz. O meu marido é minha cruz. Existem maridos que dizem assim: ah, Frei, bom foi o senhor que não casou. A minha esposa é minha cruz. Frei, aquele meu filho que não quer saber de estudar, que vive num mundo de devassidão, esse menino é a minha cruz. Frei, aquela minha vizinha é a minha cruz. Meu irmão, minha irmã, ótimo, que bom que você já encontrou a sua cruz. Lucas nos diz: todo aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz de cada dia e venha após mim. Amados irmãos, que bom quando a gente já identificou qual é a nossa cruz. Que bom quando nós encontramos no sentido da nossa cruz a consumação da nossa vida. Quando, pois, ou seja, por motivo de nossas paixões,
ou das tentações do demônio, ou das perseguições dos homens, nos sentimos molestados e levados a perder a paciência, a ofender a Deus, olhemos para Jesus crucificado, que derrama todo o seu sangue por nossa salvação, e pensemos: o que nós ainda não derramamos uma só gota por seu amor. É o que nos diz Paulo: pois ainda não tendes resistido até o sangue no vosso combate contra o pecado. Amados irmãos e irmãs, nesse pouco tempo de ministério que eu tenho, para você que está me conhecendo agora, exatamente hoje eu completo 3 meses de sacerdote. Mas eu vos digo isso para contar uma experiência bonita que marcou a minha vida e arrancou lágrima dos meus olhos. A semana que passou em nossa paróquia, eu fui designado para atender a confissão das pessoas enfermas. E eu me deparei com uma senhora que se chama-se Maria da Conceição. Eu nunca fui tão bem acolhido em toda a minha vida por alguém. Aquela mulher me deu um abraço profundo, me beijou e disse: que bom que nosso Senhor Jesus Cristo está na minha casa. Ela não olhou para o Frei Eduardo, e aquilo me provocou. Ela não deveria então acolher o sacerdote que vem confessar? Ela disse: não, que bom que nosso Senhor Jesus Cristo veio na minha casa. Amados irmãos, alguém poderia dizer: mas o que tem de extraordinário nessa mulher? Ela tinha mal de Parkinson, ela tremia muito, e no momento que eu comecei a confissão com ela, ela me deu uma aula de misericórdia que nenhum professor, nesses longos anos de formação, foi capaz de me mostrar. Ela dizia: Frei, eu me confesso esperando já a minha salvação, porque eu tenho certeza, e o que me chamou a atenção foi isso, de já estar consumando na minha carne, através da minha doença, tudo aquilo que Jesus quer para mim. Frei, eu agradeço a Deus cada dia que o Senhor me dá a graça de viver, a cada dor que eu sinto, a cada noite em claro, a cada situação de dificuldade que eu passo. Frei, eu só consigo dobrar o meu joelho e dizer para Jesus: eu consumo na minha própria carne aquilo que é projeto de Deus, porque, Frei, com esse sofrimento todo, meu Deus quer me levar para o céu. Eu sou uma mulher condenada ao céu, e eu consumo na minha vida aquilo que Deus quer. Gente, eu olhei para mim e disse: meu Deus, tu me deste tanta coisa, tu me deste a graça do sacerdócio, da vida religiosa, e eu me dei conta que eu não entendi nada. Eu estou falando de uma vendedora de banana, de uma mulher pobre, doente, que espera com alegria o dia da sua morte. Quantos de nós não conseguimos confrontar o dia da nossa morte? Quantos de nós temos medo de consumar na nossa própria vida aquilo que Jesus colocou para cada um de nós? Se durante os anos que o Senhor me der a graça de peregrinar neste mundo, eu só lembrar do fato de ter conhecido aquela mulher, e talvez eu nem a encontre mais, Ele colocou um sinal na minha vida. Amados irmãos, nunca percam o sinal que Deus coloca
na vida de vocês. Tenham coragem de dizer: está de fato tudo consumado. O saudoso beato João Paulo II, em sua carta escrita aos sacerdotes, em ocasião da quinta-feira do ano de 1998, que, se vocês bem lembram, o ano que o Papa, o beato João Paulo II, dedicou ao ano do Espírito Santo, ele escrevia: o Evangelho de São João, com palavras cheias de carinho e de mistério, reflete a narração daquela primeira quinta-feira santa, quando tomou lugar à mesa com os discípulos no cenáculo. O Senhor, Ele que amara os seus que estavam no mundo, levou até o extremo o seu amor por eles. Eu repito, até o extremo, até a instituição da Eucaristia, antecipação da Sexta-feira Santa, do sacrifício da cruz e do mistério pascal. Durante a última ceia, Cristo tomou o pão nas suas mãos, pronunciou as primeiras palavras da consagração: isto é meu corpo que será entregue por vós. Logo a seguir, proclama sobre o cálice com vinho as sucessivas palavras da consagração: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E acrescenta: fazei isto em memória de mim. Cumpre-se assim no cenáculo o modo incruento, o sacrifício da nova aliança, que será realizado com derramamento de sangue no dia seguinte, quando Jesus disse sobre a cruz: está tudo consumado. Amados irmãos, nós participamos quase que todos os dias da consumação que Jesus nos deu. Todos os dias que o sacerdote, também pecador, também falho sim, mas um homem que se enche de Deus, diz para nós: corpo de Cristo, e nós devemos responder: amém. Nós consumamos em Cristo toda a nossa vida. Nós rezamos na Santa Missa: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Amados irmãos, não esperemos uma vinda repentina e uma vinda com trombetas e muito barulho. Esperemos uma vinda do Senhor no mistério escondido por trás da nossa vida. Aprendamos com a nossa própria vida a consumar a paixão de Cristo, a sua entrega dada no corpo e no sangue de uma forma plena. Aprendamos a consumar aquilo que a igreja nos ensina no nosso próprio corpo, na nossa própria vida, na nossa própria atitude. Amados irmãos, nós temos que aprender muito de muitas Marias da Conceição. Eu estou convencido, Deus nos dá sinais da sua consumação. Oferecido de uma vez por todas sobre o Calvário, o sacrifício de Jesus é confiado aos apóstolos, graças ao Espírito Santo, com o Santíssimo Sacramento da Igreja. O beato termina dizendo: a consumação continua em cada um de nós. Quando nós recebemos a Eucaristia, nós chamamos de quê? De comunhão. Nós nos associamos a Deus, tornamos um com Ele, e se Ele consuma a nossa salvação, também somos convidados a consumir e cada vez mais efetivar a salvação de Jesus na vida de cada um de nós. Aqui temos nesta palavra de Jesus o cumprimento das Escrituras e o ensino salvífico de perseverar até o fim, confiados sempre no Senhor. Como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornarão justos. A carta de São Paulo aos Romanos, no seu capítulo 8, nos provoca a ter esta vida nova.
São Paulo é duro com as suas palavras à comunidade de Romanos. Ele dizia assim: quando nós ainda éramos pecadores, Cristo se entregou por todos, para que pudéssemos participar e consumar a vida divina em nós. Quando ainda estávamos no pecado, amados irmãos, no momento impensável da nossa vida, Deus se fez comunhão para nós. No momento impensável da nossa história, Ele consumou tudo. Por sua obediência até a morte, Jesus realizou a substituição do servo sofredor, que oferece sua vida em sacrifício expiatório. Quando carregava o pecado das multidões, que ele justificava levando sobre si o pecado de muitos, Jesus prestou a reparação para as nossas faltas e satisfez o Pai por nossos pecados. Eu dizia, o Pai não se alegra porque Jesus morre. O Pai se alegra porque Jesus consuma a nossa volta para a vida divina. Os anjos ficam contentes porque o Filho nos deu a dignidade de filhos muito amados de Deus. Ele consumou isso em nós. Amados irmãos e irmãs, vamos abandonar o nosso olhar para trás. Nunca deixemos de olhar para frente, de olhar para a cruz, de olhar para Cristo. O santo Seráfico de Assis, quando perguntado por seu fiel secretário em que consistia a perfeita alegria, São Francisco respondeu: se chegarmos ao nosso convento com fome, com frio, com a neve caindo sobre nós, com os pés sangrando, batermos na porta, o porteiro, que é considerado no convento o homem mais santo, é o porteiro. O porteiro sair com um bastão na mão, bater em você e em mim, nos deixando quase mortos, no chão, na neve gelada. Se entendermos que este abandono imita Jesus, aí está a perfeita alegria. Amados irmãos e irmãs, quem pensar que consumar a vida de Cristo em nossa vida é um caminho fácil, está enganado. Consumar a vida de Cristo em nós é um caminho difícil, é um caminho doloroso, mas é um caminho que nos leva para Deus. E não tenhamos dúvida, amados irmãos, nesta caminhada há e sempre haverá muitos sirineus para nos ajudar a carregar a cruz. Só você parar e observar a sua vida. Quantos sirineus ajudou você a carregar a sua cruz? Nesta caminhada de consumação da nossa vida, há e sempre haverá muitas Verônicas para enxugar o nosso rosto. Nesta caminhada de consumação, amados irmãos, há e sempre haverá mulheres a serem consoladas pelas nossas palavras. Meus filhos, nós somos convidados a ser outro Cristo no mundo e com coragem dizer: está tudo consumado. Oremos. Ó Deus, que pela bondade da entrega do vosso Filho nos reconciliasse contigo, derramai sobre nós a graça do teu Espírito, que nos faz clamar: Abá, ó Pai, para que, identificando no teu amor somente para nós a salvação eterna, te pedimos isso por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.